Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre o empregado público. De início, chamo a atenção para o fato de que a CLT, no artigo 7º, expressamente diz que ela não se aplica aos funcionários públicos e aos servidores de autarquias. Artigo 7º da CLT. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam. A linha C. Aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições. D. Aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho, que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. Então, aqui no artigo 7º, as linhas C e D, a CLT está dizendo que ela não se aplica aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e das autarquias. E aí vamos falar um pouquinho de direito administrativo, né? Lá no artigo 39 da Constituição da República, ele diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Essa é a redação original do artigo 39 da Constituição. Ela fala em regime jurídico único, que deveria ser adotado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, tanto para a administração direta, autárquica e fundacional pública. Portanto, qual seria esse regime jurídico único? O legislador não mencionava. Os estudiosos de direito administrativo diziam: o regime jurídico único só pode ser um, o administrativo. Em 1998, a emenda constitucional número 19, a denominada reforma administrativa, alterou a redação do artigo 39, não mais mencionando o regime jurídico único. A partir de então, a doutrina disse: não há mais a necessidade de regime jurídico único. O regime pode ser qualquer um. Antes, quando se dizia em regime jurídico único, alguns entendiam que esse regime jurídico único só podia ser o estatutário. Outros entendiam, pode ser o administrativo, desde que seja apenas ele. A partir da emenda 19, sem mais constar do 39 caput da Constituição a expressão regime jurídico único, o entendimento era de que tanto o regime estatutário quanto o regime administrativo poderiam ser adotados, ou ambos. Não havia mais exigência de regime jurídico único. Ocorre que, em 2007, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 2135, dígito 4. E no julgamento da ADI 2135, dígito 4, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a alteração feita no caput do artigo 39. Como é sabido, a emenda à Constituição, cujo procedimento está previsto no artigo 60 do texto constitucional, estabelece que para que haja emenda à Constituição são necessários 3/5 dos votos
em 2 votações na Câmara e em 2 votações no Senado. Pois bem, na proposta de emenda constitucional, que alterava o caput do artigo 39, retirando dele a exigência de regime jurídico único, na primeira votação faltaram 10 votos para se atingir o quórum qualificado de 3/5. Portanto, o projeto de emenda constitucional estava rejeitado em primeira votação. Mas não foi isso que aconteceu. Os deputados prosseguiram, consideraram aprovada a emenda em primeira votação. E na segunda votação se atingiu o quórum de 3/5. No Senado, nas 2 votações, se atingiu o quórum de 3/5. 9 anos mais tarde, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade sob o aspecto formal, sem os 10 votos necessários para atingir o quórum qualificado de 3/5 em primeira votação. Aquela decisão, aquela emenda estava rejeitada, voltando à redação original. Mas o interessante nesse julgamento da DI 2135, dígito 4, foi de que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o regime jurídico único, dizendo: a administração direta, autárquica e fundacional pública só pode adotar o regime jurídico estatutário, só esse, regime jurídico único, estatutário. Portanto, quem trabalha para a administração pública, direta, autárquica e fundacional pública, não é empregado público, é servidor público. O servidor público só tem alguns direitos sociais, conforme parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição. Então, o parágrafo 3º do artigo 39 inclui nos direitos do servidor público alguns direitos sociais do artigo 7º, não todos. Além desses, o servidor público terá direito assegurado no seu estatuto. Estatuto Jurídico, Estatuto do Servidor Público Civil da União. Lei Complementar, Lei Ordinária 8.212 de 1990. Os estados devem ter um Estatuto de Servidor Público Civil. Os municípios também. O Distrito Federal também. Mas, quem é, portanto, o empregado público? Empregado público é aquele contratado pela administração pública e regido pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. A quem, portanto, estamos nos referindo? Estamos nos referindo àqueles empregados contratados pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Lá no artigo 173 da Constituição da República, nós vamos encontrar a seguinte regra: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Exploração direta de atividade econômica. Não é a atividade típica do Estado explorar diretamente a atividade econômica. Isso é para as empresas privadas. Mas, quando o Estado entender relevante interesse coletivo ou imperativo da segurança nacional, ele poderá, autorizado por lei, explorar diretamente a atividade econômica. Por exemplo, se o Estado resolve explorar a atividade bancária, a lei poderá autorizá-lo e autoriza. Nós temos um banco estatal, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. No final do século passado, todos os estados possuíam bancos estaduais. São Paulo tinha o Banespa, Banco do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro tinha o Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais tinha o Benge, Banco do Estado de Minas Gerais. E assim por diante. O Estado entendeu por bem explorar diretamente o petróleo. E tem uma empresa importantíssima, a Petrobras, né? O Estado achou por bem explorar a atividade de Correios e Telégrafos. Temos a empresa de Correios e Telégrafos. Então a lei autorizou o Estado a criar essas empresas. E o parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição diz: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre. Então, quando o Estado vai explorar a atividade econômica, autorizado por lei, ele o fará através de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Na empresa pública, 100% do capital é público. Na sociedade de economia mista, no mínimo 51% das ações serão públicas, pertencerão ao Estado. As outras 49% poderão ser adquiridas por particulares. Quando o Estado vende a maioria das ações da sociedade de economia mista, ocorre a chamada privatização. Essas empresas públicas e essas sociedades de economia mista, diz o inciso 2º, estarão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Qual é o regime jurídico próprio das empresas privadas nas relações trabalhistas? O seletista. Portanto, o empregado público é aquele contratado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. A ele se aplica todo o artigo 7º da Constituição da República, a ele se aplica toda a legislação da consolidação das leis trabalhistas e das normas trabalhistas esparsas. Ele tem todos os direitos trabalhistas de um empregado normal. A Constituição vai exigir que para a contratação de empregado público também ocorra concurso público de provas ou de provas e títulos. Exigência que consta lá do artigo 37 da Constituição. Mas ele não é servidor público. Servidor público é aquele regido pelo Estatuto. É aquele contratado pela administração direta, autárquica ou fundacional pública. É verdade que muitas prefeituras continuam contratando pela CLT, mas isso está errado. O Supremo já disse, na DI 2135, dígito 4, que a partir daquele julgamento, a administração direta, autárquica e fundacional pública só poderia contratar pelo regime estatutário. Portanto, as prefeituras que continuam contratando pela CLT estão violando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que consta da ADI 2135, dígito 4. Era o que tínhamos que falar sobre o empregado público. Até o próximo vídeo.